Pedro, você fala desse ponto cego do governo há um tempo, né? Desse homem de classe média, empreendedor, que estava sem ser assistido pelo governo, sem políticas voltadas para ele. Será que o governo também enxergou esse gap? Mas é claro que enxergou. Luísa, esse é um troço, é daquelas coisas que me divertem como analista de YouTube, porque você sabe que meus filhos, eu não sou jornalista, eu sou youtuber, entendeu? O que me faz me sentir até quase jovem, porque aí, tipo, profissão do futuro, né? Na verdade. Mas uma das coisas divertidas de fazer comentário e análise política, tentar ajudar as pessoas a entenderem o que acontece na política no país, é que às vezes você dá opiniões, e é o que eu tenho insistido consistentemente nos últimos meses. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha aqui, o problema que esse governo tem é um tipo muito específico de brasileiro, que é homem, é jovem, é de classe média baixa, vive nas periferias urbanas e tem ensino médio. Ele não é alguém com ensino superior. Esse sujeito é o maior perdedor do processo de globalização, e não só no Brasil, no mundo. Porque ele é justamente o cara que, pela primeira vez na sua história pessoal, na sua história familiar, olha para o futuro e não vê a perspectiva de ter um futuro melhor do que o dos pais. Porque o pai dele foi operário, o avô dele foi operário, o bisavô foi operário, entendeu? Desde os anos 50 a gente tem uma linha de um tipo de emprego que era fundamental na estrutura da economia e que dava um salário que te mantinha com algum conforto dentro da classe média nessas periferias urbanas. Olha, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema do mundo. As pessoas, o pessoal de esquerda fica lá, desindustrialização, isso, aquilo. Gente, para, a era industrial acabou. Quem faz coisa hoje na indústria de manufatura é robô, não é mais gente, não precisa mais de operário. Esses caras se ferraram muito. E a esquerda vem adotando um discurso consistentemente em que o vilão ideal dela é esse cara. Ele é homem, entendeu? Ele é conservador, portanto é aquela coisa, o homem da casa, o provedor, isso e aquilo, que a esquerda já olha assim com conservador. A esquerda tem um certo nojinho de gente conservadora, sabe? Acha que olha com certo desdém, acha que é gente inferior, gente atrasada, gente... E, no entanto, essas pessoas estão num lugar que a busca por dignidade que elas têm se dá justamente nessa coisa da capacidade de trazer dinheiro para dentro de casa. Quando ele vê a sua capacidade de trazer dinheiro para dentro de casa diminuída, o que esse cara se sente essencialmente é humilhado. Desse sentimento de humilhação vem um profundo ressentimento. E esse negócio é o que alimenta as extremas direitas autoritárias que estão pintando em todo o mundo. Agora, o que eu venho falando não é assim do tipo, um baita de um insight que eu tive. Não. É o que você vai para o Fórum Econômico Mundial, é a conversa que eles estão tendo lá. Quando você vai para a OIT, dentro da ONU, Organização Internacional do Trabalho, é o que eles estão discutindo lá. Quando você vai para boa parte da ciência política na Europa, nos Estados Unidos, tudo mais, é o que eles estão discutindo lá. Luísa, quando você vai para dentro do Palácio do Planalto e fala com as pessoas que trabalham dentro do Palácio do Planalto, elas sabem que, nós temos um problema, a gente não está conseguindo falar com esses caras são um problema. E aí é engraçado que eu venho falar esse negócio no YouTube, como youtuber, e um bando de comentarista de esquerda, machistas, isso, esse cara não é um problema, esse cara é um reacionário, a gente não tem que ir atrás desse cara. E agora, o que acontece, o que o Sidônio Palmeira está fazendo em essência é o seguinte, o que ele está falando o problema do governo federal é que precisa falar com este cara aqui. Então eles estão bolando um troço que, na essência, é uma capa, um projeto de marketing que pega vários programas do governo e bota um nome bonito em cima, esse Prospera Brasil, mas que, no fim das contas, serve para tentar, por parte do Planalto, comunicar às pessoas, olha, a gente está entendendo o seu problema
E a gente tem políticas públicas para atender você. Se vai funcionar, é outra questão. Mas, em essência, o que o Palácio do Planalto, nesse momento, está dizendo é que o problema é exatamente o problema que a gente estava dizendo que existia desde o início. Que eu já acho um sinal de vida, Pedro, porque a gente já discutiu aqui em outras edições do Central que muitas vezes a direita toca em assuntos que a esquerda não toca e que o governo não toca, não necessariamente oferecendo uma solução para aquilo, né? Isso acontece também na área da segurança pública. Mas você dizer para a pessoa que você entende o problema dela, que você sente a dor dela e que você está fazendo alguma coisa, que você está olhando para isso que seja, eu acho que já tem um efeito, que é a parte em que o governo diz que está tendo um problema com a comunicação. Eu acho que é uma iniciativa que, por enquanto, não tem uma medida concreta, né? Um guarda-chuva para vários programas, para tentar mostrar isso de alguma forma, mas que demonstra que houve essa... Alguém acordou ali e falou, não, realmente a gente precisa conversar com essas pessoas, né? Mas eles acordaram do ponto de vista eleitoral, né? Exato. O eleitoreiro, que é o que o Pedro falou, é uma questão, é uma operação de marketing, né? Quer dizer, quem viu... Há uma parte dentro do PT que fala disso, né? Há algum tempo. O prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, que é vice-presidente do PT e foi reeleito com 70 e tantos... Foi eleito pela segunda vez, né? Que é um cara particularmente inteligente. Que é um cara inteligente, complicado, né? Defensor da família Brazão, e alguns dos pontos que ele diz são difíceis de responder. É um sujeito que pertence ao mundo da alergia. Pois é, então é uma coisa. Mas ele fala disso há bastante tempo e ele abriu guerra absoluta com a esquerda identitária, né? Está no momento brigando com a ministra Aniele Franco. Ele fala dessa questão do empreendedor há bastante tempo e ele tem secretarias lá no município de Maricá para cuidar disso. Até agora, a esquerda tem ignorado isso, né? E é uma coisa até curiosa, se você considerar que esse cara, o pobre da periferia e empreendedor, é um conservador. Mesmo que ele seja um conservador do ponto de vista de costumes, esse cara é o cara que não está procurando emprego e está se arriscando muito. Então, numa outra acepção, em que a dicotomia entre conservadores e agressivos, ele não tem nada de conservador. Ele é um cara muito valente, assim, ele vai e faz. Agora, esse projeto do Prospera Brasil, ele é só eleitoreiro, ele não está realmente preocupado com esse cara enquanto cidadão, como gerador de renda, gerador de riqueza. E a gente vai falar dessa questão da isenção do imposto de renda. Você vai dar isenção do imposto de renda para a classe média, e muitos desses caras estão nessa faixa. E o que esse cara está dizendo é assim, eu estou de saco cheio do Estado, o Estado não me dá o que eu quero, então eu vou lutar sozinho aqui para fazer isso. E a solução do Estado para ele não é tirar todos os obstáculos e os problemas que ele tem para conseguir empreender. A solução é, eu vou te dar uma moleza, você vai depender mais de mim. Então, é uma coisa que é muito incongruente. Não há uma compreensão real de quem seja esse cidadão. Há uma tentativa de convencer esse eleitor a votar no PT. Tende a não dar muito certo. Eu concordo com você, mas... Olha, ter um diagnóstico de pelo menos você entender onde está o seu problema demográfico... Já é um avanço, com toda certeza. É um avanço. Mas, Flávio André, por favor. Oi Pedro, oi Rangel, oi Lu, oi André, muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Que bom te ter aqui com a gente. Antes de eu te passar a bola para você me ajudar aqui a entender de quem que a gente está falando, né? O Pedro já definiu ali um pouco, já delineou um pouco quem é o público-alvo desse novo slogan do governo e de parte dessas políticas que o governo, enfim, já tinha montado ali e agora parece querer colocar dentro de um mesmo pacote, né? Eu acho que tem uma coisa que eu queria pontuar diante do que o Rangel falou, principalmente, que de fato, não é uma política pública nova que está sendo lançada, né? Aliás, a matéria da Malu, ela ainda não colocou também, inclusive, uma data para esse lançamento e tal, né? Ela fala de que o Sidônio está com esse lançamento aí para ser feito e que o slogan é Prospera Brasil,
coloca no mesmo guarda-chuva, como o PAC fez no passado, com medidas de infraestrutura, as medidas de crédito e de estímulo a empreendedores e jovens, e com essa chave do Prospera, tentando alcançar também o público evangélico, né? Eu entendo quando o Rangel fala que é uma medida eleitoreira, no sentido de que não está incluído nada novo nesse pacote. Mas eu acho que, para além disso, tem um ponto que é uma percepção do Planalto, correta ou não, de que eles não conseguem fazer chegar no público, no grande público, as políticas públicas que eles desenvolveram pensando nesse público, né? Novamente, eu não estou sequer discutindo ainda a eficácia dessas medidas, porque para isso eu tenho aqui o André, que é especialista nisso e vai nos ajudar a entender. Mas é um diagnóstico de, olha, eu acho que parte da minha queda de popularidade é porque talvez as pessoas não estejam nem sabendo que eu fiz tal coisa, então vamos aqui tentar levar mais longe. Não sei se é o diagnóstico correto, mas eu acho que passa muito por aí. Mas eu queria te convidar aqui para a conversa, André, porque você é um especialista justamente em avaliar essas políticas públicas e o efeito que elas têm na vida prática ali das pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão se esforçando para prosperar, para usar o verbo do governo e do Pablo Marçal e da teologia da prosperidade, o verbo da moda, não é mesmo? Eu queria que você começasse me ajudando a entender de quem que a gente está falando mesmo, né? O Pedro já falou um pouco, mas assim, que volume de gente é esse? Que perfil tem essas pessoas em termos de que trabalho elas estão desenvolvendo? Como é que você está enxergando esse movimento do governo diante desse público? Tá, não, tá ótimo. Não, de novo, muito obrigado por estar aqui, pessoal. É um prazer, né? E acho que tem uma coisa, quando a gente avalia a política pública, isso a gente fala muito no J-PAL, especificamente na iniciativa que eu trabalho, a gente foca em mercado de trabalho. Qualquer programa, seja ele Prospera, Acredita, Desenrola, qualquer programa que você pensar, ele tem que resolver algum problema. E nesse caso da isenção de imposto de renda, que a gente trouxe agora, para mim não está muito claro qual que é o objetivo. O objetivo realmente parece algo eleitoreiro. Você está fazendo uma isenção de imposto de renda para que aquele eleitor que vai ser beneficiado fique mais contente com o governo. E aí vem um pouco do gancho da sua provocação. Quem que vai ser beneficiado? Quem que é essa pessoa? É um público muito específico. Eu concordo completamente com o Pedro, né, que o perfil das pessoas que têm mais insatisfação atualmente são homens, jovens, de baixa qualificação, moradores da periferia. Mas esse cara aqui, esse perfil, provavelmente ele não é um cara CLT. Não é um cara que tem carteira assinada, que vê o contra-cheque dele descontado imposto de renda e agora, nossa, o governo resolveu o meu problema. Porque eu tinha aqui uma parte grande do meu salário que eu pagava de imposto de renda e agora eu não vou pagar mais. Grande parte dessas pessoas está na informalidade. Então a gente vai divulgar em breve um estudo, uma revisão da literatura sobre informalidade. E no Brasil, não é muito diferente da América Latina, né? Então não é uma coisa só do Brasil, mas na América Latina a informalidade é muito alta. Assim, cerca de 40% dos trabalhadores estão na informalidade. Então você fala, olha, esse público, esses homens jovens de baixa qualificação, muito provavelmente eles estão nesse grupo dos informais. Pessoas que essa isenção de imposto de renda não vai fazer diferença nenhuma na vida dela prática. E aí você pode falar, não, mas talvez agora que o imposto de renda ele vai ser isento, ele se encoraje a procurar um emprego formal. É muito difícil, é uma hipótese muito complicada e eu acho difícil que alguém que fez essa medida no governo pensou nisso. Então, de fato, é uma medida que me parece também mais eleitoreira. É uma tentativa de agradar um certo público da população. Então, você pega de quem é CLT, que cerca são 40% mais ou menos. Então, o mercado de trabalho brasileiro é mais ou menos dividido assim, 40% CLT, 40% informal e 20% outros, né? PJ, sócios, diretores, estão em outra função. Então, você vai pegar um público muito específico, e uma parcela desse público que vai ser isenta e vai falar, olha, o governo está te ajudando. Você está pagando menos imposto e você vai poder consumir mais, vai poder ter um padrão de vida melhor, que é algo que parece que vai ser pouco eficaz, porque você vai deixar de fora muita gente dentro desse perfil que está na informalidade e não vai ser beneficiado. Então é um programa que realmente, o problema que ele quer afetar não parece um problema prático de gerar mais empregos,
de realmente criar possibilidades que as pessoas vão para o mercado formal, parece mais só uma solução de curto prazo. Eu vou isentar esse imposto e a pessoa vai ficar mais feliz comigo. Mas, como eu disse, é um percentual muito pequeno das pessoas que vão ser beneficiadas. Então, parece que até isso pode ser falha. Então, mas são coisas diferentes, né? Porque a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, realmente, né? Eu entendi perfeitamente esse desenho que você fez. Agora, o que está dentro do Prospera, que é esse slogan que vai abarcar outras políticas públicas, é justamente o Desenrola, o Acredita, que é para esses pequenos empreendedores, como eles chamam. E aí eu não sei se esses pequenos empreendedores estão nesse outros que você falou. E aí eu queria... porque que são programas que já existem, não é um programa novo, né? E aí eu também não sei se, nesse sentido, são públicos complementares, porque a popularidade do presidente Lula cai... Veja, esse público da informalidade me parece que já havia se identificado mais com a direita, com o próprio bolsonarismo, mas não só. A gente viu aqui em São Paulo, o Pablo Marçal realmente angariou muito apoio nesse público, né? Ele, inclusive, no programa de governo dele, tinha uma proposta chamada Jornada da Prosperidade, que era, inclusive, um passo a passo desse empreendedor e tal, muito a ver com aquela linguagem de coach dele e tudo mais. Mas tem esse pedaço e tem um pedaço da popularidade do Lula que eu imagino que preocupe muito também o Planalto, que vem caindo com um público que era mais fiel a ele. E que aí sim esteja dentro desse CLT, que essa isenção de 5 mil faça mais sentido. Para esses que já estavam fora... essas políticas do Desenrola, do Acredita, como é que quem são essas pessoas? Você falou, são esses 40%, mas esses programas atendem, a seu ver? Como é que esses programas atendem isso? Esse é um bom ponto, assim. Você falar, o empreendedorismo também é uma forma válida da pessoa sair da pobreza. Então, você pode imaginar, a pessoa começa com um pequeno negócio, aí ela abre um MEI, microempreendedor individual, começa a faturar, começa a ter uma renda, e ter acesso à Seguridade Social. O que a gente vê, você tem vários exemplos. Você sai aqui na rua, ao lado do metrô, tem a senhora vendendo um bolo, um rapaz vendendo alguma coisa. Esse cara é uma dessas pessoas informais. Aí você fala, vou dentro do Prospera, dentro de um programa, o meu problema então é esse. Eu vou tentar fazer que essas pessoas que estão na informalidade, elas acabem prosperando na vida. Que esse pequeno negócio ele cresça, que a pessoa se formalize, etc. e tal. O que eu acho que também não está muito claro, assim, então aí o problema está um pouco melhor delimitado. Olha, eu quero garantir que as pessoas saiam da pobreza. Eu não quero que elas fiquem num trabalho precário, que elas tenham mais acesso à Seguridade Social, etc. Mas acho que tem uma falta de entendimento do governo. Assim, como que eu convenço a pessoa? Como que eu pego essa pessoa que vende bolo aqui na esquina, na porta do metrô, a falar, eu quero que você abra o seu MEI. E o governo vai te ajudar. Você abre lá o MEI, você se cadastra no MEI, e aí você vai ter acesso a crédito subsidiado para comprar uma barraca maior, etc. e tal. A pessoa tem que entender que aquilo ali vai ter algum benefício para ela. Porque senão ela vai falar, é só mais uma forma do governo me cobrar. Eu vou ser MEI, vou ser microempreendedor individual, mas se o imposto muito baixo, cerca de R$70 por mês, se a pessoa não vê nenhum benefício, qual que é o benefício que eu estou fazendo aqui? Então, o benefício é me formalizar. Não, mas tá bom, mas eu já tenho a minha renda. O que eu ganho? Então, acho que tem que ter uma comunicação mais clara, nesse caso, da saída pelo empreendedorismo. Quais são os benefícios? A pessoa vai ter acesso à licença maternidade, auxílio-doença e aposentadoria, que acho que é uma coisa que não está muito clara na comunicação do governo, né? E uma outra coisa é falar, ok, conseguir convencer a pessoa a se tornar um microempreendedor e o programa do governo vai oferecer crédito subsidiado. Então, também, a gente tem uma revisão da literatura que a gente fala muito no J-PAL sobre quando o microcrédito funciona para impulsionar empreendedorismo. Isso é bem interessante. Exato. E aí, o que a gente viu? São casos muito específicos. Então, se você pega uma pessoa que nem completou o ensino médio, que é um ponto do perfil que o Pedro trouxe, que a pessoa tem uma dificuldade de mexer numa planilha de Excel, você pode tentar capacitá-la em gestão de fluxo de caixa, etc., que vai ser um trabalho muito, muito grande para ela conseguir realmente entender aquilo e ver como que uma linha de crédito vai possibilitar que ela alavanque o processo. Então, o Acredita, ele tem essa ideia. Ele tem a ideia que o estruturador de crédito vai tentar ajudar as pessoas no plano de negócio, coisas como essa. O que também não está muito claro para a gente ainda é como ele vai executar isso.
Como que você faz com a pessoa que está aqui vendendo, como disse exemplo meu, vendendo bolo aqui na esquina, vá numa agência bancária, encontre esse estruturador de crédito, o estruturador de crédito forme ela em várias técnicas de como garantir o estoque, como fazer uma campanha de marketing no Instagram, coisas que vão possibilitar que ela melhore, e isso usando o crédito subsidiado. Então, eu acho que tem muitos pontos que estão muito nebulosos. Se for um programa extremamente bem estruturado, que tem essa questão de capacitar o empreendedor, de tentar entender se o cara só fez até o ensino médio, será que eu não posso fazer que ele conclua o ensino médio, dar alguma base, aí tem mais chance de ser bem sucedido. Se for só dar crédito subsidiado, tem pouca chance. A evidência na literatura fala que tem pouca chance de dar certo. Você vai dar dinheiro para uma pessoa que não sabe manusear, não tem uma gestão financeira adequada, e a pessoa não vai prosperar. Então, acho que são esses dois pontos que estão ainda muito obscuros e não estão claros se vão ser executados dessa forma pelo governo. Agora, é muito interessante isso que você falou. Antes de eu trazer o Rio de volta para a conversa, eu fiquei pensando um pouco no que a Luísa falou sobre uma espécie de um efeito psicológico de a pessoa sentir que o governo está olhando, que finalmente entrou no radar das autoridades. Claro que isso, traduzido em miúdos e com um filtro de cinismo, efeito psicológico vai votar em mim no final das contas. Mas tem também um lado de economia comportamental mesmo, né? Assim, do comportamento econômico das pessoas, de falar, não, peraí, acho que agora vai. E isso mudar um pouco o ambiente econômico, ou não? Ou isso é ilusório, passageiro e não tem um efeito de médio prazo, assim, que valha a pena? Não, com certeza tem um efeito comportamental relevante, no sentido de que as pessoas têm que enxergar saídas. Então, por mais que o programa possa ter falhas, etc., é melhor ter um programa que dê crédito subsidiado do que não ter nada. Que a pessoa vai se sentir desamparada. Fala, eu até quero me formalizar, abrir meu MEI, abrir meu negócio, só que eu não tenho nenhum acesso a crédito. Eu vou nos grandes bancos, ninguém me dá, porque eu não tenho garantia. Então, a única chance seria o governo me ajudar. Então, ter a oportunidade, com certeza, tem um impacto importante das pessoas se estimularem a fazerem mais coisas. O que é questionável é se isso vai ter um impacto desejado. Sim. O melhor para a gente é que isso tenha essa alternativa e ela alcance o resultado desejado. Então, isso não está muito claro, porque a implementação dos programas ainda está muito nebulosa. Mas, com certeza, sempre é melhor ter do que não ter. Agora, se a gente quer que as políticas sejam efetivas, a gente tem que se preocupar um pouco mais com essa questão de como elas serão implementadas. Tá? Esse que é o ponto que a gente se debate muito no escritório. Um espectador até trouxe um ponto que eu tinha pensado aqui em te perguntar, que é o fato de que o Sebrae, o Sistema S, ele atua um pouco nesse ponto que você falou de treinamento, E eu, antes da gente entrar no programa, eu estava justamente pesquisando um pouco sobre o Acredita, e de fato, quando você põe no Google só programa Acredita, tem o primeiro resultado é o programa é a página do governo federal, que leva direto para o programa, e as subsequentes são todas Sistema S, ensinando como fazer a entrada no programa, como transformar seu negócio. Eles fazem realmente esse papel, né? Sim, o Sistema S, o Sebrae é incrível, assim, pela capilaridade. Você tem uma agência do Sebrae praticamente nas grandes cidades de todo o Brasil. Eu acho que a dificuldade, isso a gente fala muito do impacto, é o seguinte: quem que eu quero que se matricule no curso do Sebrae? Você pega uma pessoa que já tem ensino superior, etc., claro que o curso vai ajudar, vai colaborar, vai ter técnica de gestão de negócio. Mas o perfil do eleitor, essa pessoa que está ali na informalidade, provavelmente, às vezes, ela nem tem acesso à internet. Ela tem acesso, às vezes, no Wi-Fi da onde ela trabalha. Então, ela nem vai saber como ela se inscreve num curso do Sebrae. Então, a gente tem um problema de seleção, que a gente fala em economia. Assim, às vezes, as pessoas que estão participando das capacitações são as pessoas que nem precisam tanto daquele conhecimento. E a pessoa que eu gostaria que estivesse capacitando não está. Então, acho que um desafio do governo, acho que seria uma boa oportunidade, é conectar essa questão do Acredita, colocando essas pessoas. Assim, eu quero que essa pessoa pobre, de baixa renda, etc., que já está na informalidade, que ela passe por uma capacitação. Então, só colocar na internet talvez não seja o caminho. Eu tenho que chegar nessa pessoa via o sistema de assistência social, algum outro equipamento público, falar, olha, você está numa situação de vulnerabilidade, você quer empreender? Então, eu vou te levar, por exemplo, numa agência do Sebrae. Isso seria o mundo ideal. Nem sempre é possível, mas seria um mundo ideal.